Olá! Desde o ensino fundamental, a disciplina de matemática é considerada a vilã por muitos alunos. Mas, querendo ou não, os cálculos nos acompanham por toda a vida e em grande parte das nossas atividades. Nas tabelas da nutricionista, nas plantas de um prédio ou até mesmo nas escalas de uma música. A matemática está, de uma forma ou outra, ligada a todas as profissões. Assim, compreender a linguagem dos números é essencial. Mas mesmo para quem já passou por muitas aulas de matemática até chegar ao ensino superior, calcular equações e operações é tarefa fácil. Por isso, descobrir novos métodos para explicar aquela que é considerada o bicho-papão das disciplinas vem mobilizando pesquisadores e educadores em todo o país. O projeto de pesquisa dessa semana é um exemplo de estudo que propõe inovar o ensino da matemática na universidade. E isso através da teoria semiótica e do uso das tecnologias da informação e da comunicação. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o assunto, vamos assistir a uma reportagem sobre a relação da matemática com as profissões produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PFTV. O que é o que é? Ela envolve números e até mesmo letras. Das disciplinas, é considerada a vilã e está presente de uma forma ou outra em todas as profissões. Se você pensou na matemática, resposta correta. Ela é ciência que nos acompanha por toda a vida. A matemática está presente na ciência da computação. A matemática está presente na música. A matemática está presente também na nutrição funcional. Nós sabemos que engenheiros e físicos são rodeados por números todos os dias. Mas muitas vezes não nos damos conta que a matemática está também nas profissões mais improváveis. Então, assim, a gente pode observar que a matemática ela é presente em diversas profissões, diria até que praticamente todas, né? Isso não é diferente na nutrição tradicional e na funcional, que é a área que a gente atua, né? Então, na nutrição tradicional, a gente pode observar que ela está muito presente na contagem de calorias, na montagem de cardápios, né? O valor calórico é uma coisa que é importante na nutrição, né? Parece que a ciência da computação não poderia existir sem a matemática. Acho que falar sobre as aplicações da matemática na ciência da computação, sem citar as duas principais delas. A primeira é chamada sistema binário. Então, é um sistema matemático, uma forma de representação de valores usando só dois tipos de valores, zeros e uns, por exemplo, que é sobre o qual toda a ciência da computação se debruça até hoje, né? Então, todos os arquivos que são armazenados estão no sistema binário, zeros e uns. E o segundo, eu acho que ele está bem fresco aí na cabeça de todo mundo, do algoritmo, que é a forma de você escrever comandos que o computador vai interpretar para resolver determinadas situações. Então, toda a ciência da computação ela está baseada em algoritmos, né? A música e a matemática têm uma relação muito profunda, né? Em diversos aspectos, assim. Do ponto de vista teórico, cada música ela sempre tem uma forma, por exemplo, né? E as melodias também, a gente tem aspectos de repetição, né? Mas do ponto de vista para quem toca, né? Para os performers, a matemática está no ritmo também, né? Ou seja, as divisões dos compassos, né? Manter o ritmo, as trocas de tempos, né? Tudo isso também tem muita matemática. Para conversarmos sobre a inovação do ensino e aprendizagem da matemática, está comigo no estúdio a coordenadora do projeto de pesquisa, a professora mestre e titular da área de matemática, Rosana Kripka, do Instituto de Ciências Exatas e Geociências aqui da UPF. Também conosco o bolsista de iniciação científica, aluno do 6º nível de licenciatura em matemática, Paulo Pandolfo. Tudo bom, professora? Tudo bem. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Matemática não é só considerada, eu acho que ela é o vilão de muitas pessoas. Isso está na forma de ensinar ou isso é da essência da disciplina, da área? Olha, Viviana, nós percebemos que
Geralmente os estudantes não compreendem muito bem a matemática porque ela é proposta, o seu ensino é proposto de uma forma muito distanciada da realidade do estudante. Então, muitas vezes em sala de aula ela é tratada abstratamente, né? E não em contextos em que o aluno entenda a sua necessidade, entenda a sua utilidade. E por isso, então, ela causa muitas dificuldades de aprendizagem e isso afasta realmente o aluno, desestimula, né? Para que ele se dedique à sua aprendizagem. Também fico pensando um pouco, e me corrija se eu estiver errada, mas que isso pode estar muito relacionado à forma como a gente raciocina. A gente não sei, parece que a lógica que a gente usa para tantas coisas, a gente não enxerga como lógica e a gente não aplica ela para matemática. Porque tem uma relação entre a lógica e o cálculo matemático. Claro, eles estão relacionados intimamente, né? Aliás, os instrumentos da matemática, eles foram criados, e a gente nota isso pela história da ciência, né? Devido a necessidades humanas, necessidades práticas, necessidades teóricas. Então, quando ocorria um problema que as pessoas não conseguiam resolver com os conhecimentos que já existiam, eles procuravam criar novos instrumentos que facilitavam essa resolução, não é? Por exemplo, a contagem, né, os números foram criados pela necessidade de se contar grandes quantidades, ou até mesmo os números racionais que foram criados para que possibilitassem o cálculo de áreas, né? Então, toda a estrutura abstrata, mundo, né? Da matemática, ela foi criada, impulsionada por necessidades humanas e a ciência como um todo, né? Ela é criada, esse conhecimento científico que a gente busca compreender, que busca construir, ele é geralmente construído na tentativa de explicação dos fenômenos naturais e com a tentativa não só de interpretar esses fenômenos, mas também de explicá-los, para que os cientistas possam realizar previsões futuras, não é? Paulo, nós aqui conversando com a professora e lembrando da minha época de escola, e garanto que as pessoas que estão em casa também estão pensando um pouco da sua época de escola, né? Que para quem já não está na escola, de fato a matemática, não sei se para mim ela chegou a ser uma vilã, mas ela era algo que eu tinha que ter uma dedicação extra para conseguir entender e compreender, enfim. Como é que foi para ti na escola e o que te levou a escolher a matemática como profissão? Bom, primeiro eu agradeço o convite de estar aqui, né? Bom, na escola eu sempre tive uma certa facilidade porque eu gostava daquilo tudo acontecendo, sabe? Eu via aquilo como uma forma de resolver os problemas. Então, à medida que eu ia progredindo nas dificuldades, digamos assim, eu ia me sentindo realizado com aquilo, entende? Daí até depois eu fui para engenharia mecânica, me formei como engenheiro. Daí, enfim, não vi o brilho naquela área ali e aí escolhi a matemática justamente por lembrar daquilo tudo, né, que me trazia certo prazer em responder coisas logicamente e de maneira exata, sabe? Não tem aquela parte, depende. Não tem o depende na matemática. Não tem o depende. Ou é ou não é, sabe? Essa parte eu gosto muito. E tu enxerga, assim, tu teve um pouco de dificuldade de te enxergar em outra área, né? Numa área próxima, mas não é a matemática. Hoje tu te enxerga no curso? Hoje eu me enxergo no curso. E tu és aluno da licenciatura? Sim. Então, além da matemática, tem a questão ainda do ensino da matemática, né? Do ensinar o outro, né? Exatamente. Professora, da onde vem, então, estamos falando da matemática, de como ela é vista como uma vilã, às vezes ela é, às vezes outras pessoas têm um pouco mais de facilidade, mas da onde vem o projeto de pesquisa? Então, esse projeto ele nasce de uma dificuldade que eu sinto na sala de aula, justamente ao propor o ensino e aprendizagem especificamente de álgebra linear, que é uma disciplina que também me acompanha desde a graduação, e quando eu era estudante de licenciatura, eu gostava muito de estudar esse conteúdo, não é? E me deliciava com ele. Depois, quando eu vim ser professora da Universidade de Passo Fundo, há 19 anos atrás, essa disciplina ela me foi proposta, não é, para que eu trabalhasse, e eu venho trabalhando com ela por todo esse tempo. Qual é o conteúdo da álgebra linear? O que quem estuda essa área da matemática estuda? Na verdade, a álgebra linear ela trata de resolução de problemas lineares,
por meio de sistemas de equações lineares, e depois ele envolve também toda a parte de espaços vetoriais e as suas transformações, não é? Assim, de uma maneira mais resumida. Mais resumida e não... E existem muitas aplicações de álgebra linear em resolução de problemas práticos de engenharia, isso que eu ia perguntar, por exemplo. na área da engenharia. Então, ligado com a física. exatamente, com a física, com a química, com a biologia. Então, a matemática ela é uma ciência que ela não existe por si só, ela permeia as outras ciências, não é? Então, mas ao ensinar álgebra, como ela tem a sua teoria abstrata, como toda teoria de matemática tem a sua abstração. E muitas vezes, a maior parte desse tempo, eu trabalhei com essa disciplina de maneira expositiva, não é? E com o passar do tempo eu fui percebendo que isso não estava sendo uma coisa boa. E também percebo que com as mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo e com os avanços que nós estamos tendo, essa tecnologia ela precisava ser incorporada dentro dessa sala de aula, não é? E noto, e não só eu noto, como diversos pesquisadores notam, que há muitas dificuldades de ensino e aprendizagem justamente pelo fato da álgebra possibilitar a generalização e a abstração. E essa passagem do concreto para o abstrato, que não é uma coisa fácil para o estudante. E a volta também, né, do aluno enxergar que aquela teoria, que aquela abstração tem uma aplicabilidade prática. Exatamente, porque esse é o objetivo, não é? Então, a gente nota que nos documentos oficiais que norteiam o ensino escolarizado, que se orienta que as atividades de matemática sejam direcionadas para estudantes no sentido de despertar os seus interesses, que sejam contextualizadas, ou seja, que não simplesmente se forme para instrumentalizar o aluno. Para que ele saiba aplicar uma fórmula ou fazer um cálculo. Mas que você proponha um ensino e aprendizagem que possibilite auxiliar também na formação integral do estudante. Em que sentido? No sentido dele pegar esse conteúdo, esse conhecimento científico que ele está adquirindo, que ele está construindo ao longo da sua formação inicial, e que ele possa levar isso para a sua vida, para a prática do seu cotidiano. Pensando, por exemplo, em você aí de casa, talvez pense também, né? Eu fico pensando, na minha vida escolar eu não usei muito, mas depois na minha vida adulta, por exemplo, o metro quadrado é uma coisa que aparece o tempo todo. Sim. Né? E que se tu não sabe fazer o cálculo, se tu não sabe o que significa, tu fica completamente perdido quando tu vai botar alguma coisa dentro de um móvel, comprar um imóvel, distribuir, saber se cabe ou se não cabe determinada coisa dentro de uma sala, dentro de um quarto, né? E não consegue prospectar, né, a ideia do que seria isso em termos concretos, tangíveis, né? A exatidão da matemática te ajuda muito no planejamento dessas atividades, não é? Então, quem conhece bem as suas ferramentas, com certeza consegue obter resultados melhores. E não se sente tão perdido, né? Na hora de tomar uma decisão. Inclusive em negociações, né, que podem ser tomadas por essa discussão, por essa argumentação científica, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já falando mais do projeto de pesquisa. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto que propõe práticas inovadoras no ensino e aprendizagem de matemática. Nesse segundo bloco, continua comigo a coordenadora do projeto, a professora mestre Rosana Kripka, e o bolsista, aluno do 6º nível de licenciatura em matemática, Paulo Pandolfo. Professora, esse projeto está olhando para o ensino da matemática no ensino fundamental e médio ou no ensino superior? Nesse momento, o foco é o ensino superior. Mas ele é um projeto aberto, não é, que realmente poderia contemplar os 2 níveis de ensino. E qual é a metodologia do projeto? Então, inicialmente nós estudamos já metodologias que já foram aplicadas, né, em outros contextos, selecionamos alguns materiais e pensamos em práticas ou em atividades potencializadoras da aprendizagem, e construímos uma atividade que possa ser aplicada dentro da sala de aula, que explore o uso de recursos tecnológicos. E vocês pensaram, já foram aplicadas ou não? Sim, nós fizemos esse levantamento inicial, né,
inclusive de softwares e de produtos educacionais que já existem disponíveis na internet. Existe muita coisa disponível. Existe, bastante. Muitos de acesso recursos. fácil, assim, para os professores Sim. que forem procurar. O Gratuito. problema, assim, olha, então você poderia me perguntar, mas se tem tantos produtos, então por que da necessidade dessa pesquisa, né? O fato é que existe muita coisa desenvolvida, mas são atividades específicas para assuntos específicos, não é? E muitas dessas atividades, elas são desenvolvidas extra sala de aula, não são... No ensino formal. Exato. E como eu estava te dizendo, né, a minha dificuldade no ensino e aprendizagem de álgebra é na disciplina para a formação de matemáticos, de engenheiros, de cientistas da computação, não é? Então, ela é uma disciplina que ela está em vários currículos. Então, como fazer com que os estudantes desses cursos, não é, sintam esse interesse? Então, a com ideia diferentes é essa. habilidades também, né? Porque Isso. tu pode ter um dispositivo, por exemplo, uma proposta, um software legal, por exemplo, mas alguns alunos que não vão ter habilidade para trabalhar com aquele software, outros teriam. Pois é. Dependendo do nível de complexidade do exercício, né? Então, o grande desafio, na verdade, é como tornar a aprendizagem interessante para o estudante. E nós pensamos, e lendo um pouco sobre isso, nós nos deparamos com a teoria da aprendizagem significativa, né? E também com a teoria dos registros de representação semiótica. Então, a primeira teoria é do Ausubel, não é? E a segunda teoria do Duval. E a combinação dessas teorias, então, nos dá um suporte teórico com os quais a gente fundamenta essas atividades. Basicamente, né? Assim, para que o pessoal que está em casa entenda um pouquinho, a teoria da aprendizagem significativa, ela diz que a pessoa só aprende algo realmente significativo se a nova informação que ela está recebendo possa interagir com conhecimentos que ela já possui e que, partindo dessa interação, se produzam novos conhecimentos significativos. É o novo e o velho, aquilo que tu Isso. já sabe, com uma pitada de novidade. Isso. Então, isso é um dos nossos objetivos, é propor atividades que façam essas pontes cognitivas links que nós chamamos, né? Através resgatando os conhecimentos prévios dos alunos. Então, essa atividade que nós desenvolvemos juntos, o Paulo e eu, nós propusemos o desenvolvimento de um problema, de uma situação problema, propusemos que os alunos pensassem como resolver uma situação problema inicial, né, familiar a eles, contextualizadas dentro do ambiente da engenharia, onde eles eram desafiados. E o Paulo pode ajudar bastante também, né? Com a Também. experiência dele na área, A gente né? foi se amparando, né? Parte teórica da engenharia, mas a parte teórica da álgebra em si. Isso. Poder juntar as duas coisas. Então, a nossa ideia foi propor uma atividade interdisciplinar, não é? Que tem essa perspectiva interdisciplinar, porque nós queríamos que eles tentassem pensar na resolução de um problema próximo da sua realidade, que era o equilíbrio de forças. A partir da matemática. A partir da matemática e da estática. Não é? Então, a partir das leis de física e de matemática, como construir um modelo matemático que representasse esse fenômeno que estava ocorrendo, né, de forças atuando num corpo, e como é que se fazia esse equilíbrio. Então, primeiro eles foram desafiados a resolver o problema algebricamente, do ponto de vista da álgebra linear, e considerando as leis da física, se recai num sistema de equações lineares, e aí se propôs que eles resolvessem de maneira genérica primeiro esse sistema. Então eles observaram que a ferramenta da álgebra te possibilita resolver um problema de maneira genérica, por meio das equações que eles obtiveram. O cálculo matemático vai te dar um resultado numérico. Mas não é só numérico nesse caso, Viviana, porque a gente propôs algo genérico. Nós colocamos que poderiam ser quaisquer ângulos e qualquer peso que estivesse centralizado. Então, eles trabalharam com variáveis, algo que não é comum, não é? E nós queríamos justamente fazer com que eles pensassem nessa relação. Por que eu estou estudando álgebra? Será que se o computador resolve qualquer coisa para mim, não é? Não, mas e o objetivo usar outras ferramentas. O objetivo não é esse, é que na verdade o computador resolve porque ele foi programado por alguém que conhecia álgebra linear. E por isso que ele resolve para ti. Então eles entenderam que as ferramentas teóricas da álgebra, elas te possibilitam resolver de maneira genérica um problema que
que se apresenta. Eu fico olhando o Paulo e fico tentada perguntar para ele, na seguinte perspectiva, eu ouvindo vocês falarem, né, fico pensando assim que, na verdade, não é só o resultado final que interessa, mas o conhecimento do processo que leva ao resultado final. Exatamente. É isso, Paulo? Sim. Todo aluno de engenharia diz a mesma coisa. E por que eu tenho que aprender isso se o computador resolve isso? Bom, é verdade. Só que tu tem que cuidar com o seguinte. A informação que tu dá para o computador tem que ser precisa. Tu tem que saber o que está fazendo. E a informação que você recebe dele, você tem que avaliar se aquilo é útil, se aquilo está correto. Não é só escrever um monte de coisa, pegar um número final e bola para frente. Pode construir um prédio que cai. E acontece bastante, né? Tá na moda, inclusive. A gente tem observado nos noticiários, né? Infelizmente. Então isso eu achei bem interessante, né? Quer dizer, porque depois, se eu conheço o processo, eu posso aplicar o mesmo cálculo em outras situações, por exemplo. Claro. E aí, então, qual foi a proposta? Seguindo, dando sequência para a atividade, né? Que eles, a partir, então, da resolução algébrica, fossem para um aplicativo que se chama GeoGebra, que ele possibilita trabalhar com a janela da álgebra, da geometria e também os cálculos numéricos simultaneamente. Então, eles puderam criar um modelo virtual que simulando o equilíbrio de forças no sistema, e com aquelas equações que eles calcularam, eles conseguiram programar para que o software fornecesse as forças de maneira automática. Então, se você variando os ângulos e os pesos aplicados no diagrama de forças, eles conseguiam obter automaticamente o valor das forças. É como se eles tivessem feito o processo inverso. Existe um software que te dá um resultado. E eles vão lá, inserem os números e têm o resultado. Só que nesse processo, eles programaram o software. Exatamente. Eles entenderam o funcionamento do software. Exato. Eles é que fizeram a programação. Então, Bibiana, uma coisa que eu noto que é importante nessa questão da pesquisa. Qual é a importância da pesquisa? Ferramentas tecnológicas ou recursos tecnológicos digitais existem aos montes. O que não existe é a formação, é a preparação de professores que saibam usar essas ferramentas dentro da sala de aula. Porque muita gente usa, por exemplo, o PowerPoint e diz que está usando tecnologias para o ensino, enquanto tem uma aula expositiva, não é? Qual é a grande importância da inserção das tecnologias dentro da sala de aula? Que ela promova a interação do estudante com o conhecimento que ele está produzindo, entende? Então, nesse caso, eles puderam perceber que a ferramenta tecnológica propiciou a simulação automática do equilíbrio de forças. E isso, eu acredito que favoreceu muito a aprendizagem dos estudantes de engenharia civil. Muito bacana. Professora, muito obrigada pela presença. Paulo também, o programa é curtinho e eu tenho certeza que você em casa ficou tão curioso quanto eu para saber outras possibilidades, né? Tenho certeza que nós vamos dar mais atenção para a matemática na próxima vez. Muito obrigada pela presença. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir a este e a outros programas, pode procurar o nosso canal no YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem tem mais Universidade Aberta. Até lá!